E aí pessoal, eu tô gravando essa chamada aqui na verdade depois que eu já gravei todo o conteúdo desse vídeo aqui, só pra avisar pra vocês que o vídeo ficou bem longo, mas eu gostaria de pedir a sua paciência. Esse vídeo aqui tá muito legal, porque nele eu vou contar um pouco sobre a minha história, desde que eu arrumei o meu primeiro emprego, até como eu desenvolvi as minhas habilidades em minha carreira. Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque muita gente eu sei que vai se identificar com a minha história, muita gente começa como eu comecei, né, um autodidata que teve que se aventurar em aprender sozinho. Então assiste o vídeo até o final e utilize os comentários aqui embaixo também para contar depois o que você achou e para compartilhar um pouco das suas histórias de vida. Vamos lá! Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design, eu sou Lilt Christian. Hoje estamos de volta com mais um capítulo da série Diário de um Freelancer. Se você perdeu os capítulos anteriores, confere aqui na descrição do vídeo mais informações sobre essa série, que na verdade é um e-book, né? Você pode também encontrar o link para download aí embaixo, mas eu não vou me alongar muito no começo. Se você quiser entender essa série, confere na descrição do vídeo mais informações. No capítulo de hoje eu vou te contar um pouco da minha história, falar um pouco o que aconteceu durante a minha vida profissional, desde que eu comecei a trabalhar até os dias de hoje. Você pode não se interessar pela minha história, mas conhecer ela pode ser importante para você, porque a maioria das pessoas que decide trabalhar com comunicação, decide trabalhar com design gráfico, com arte final, com pré-impressão, começa como eu. Se você não sabe, eu sou autodidata, eu não tenho formação superior. Na verdade, eu comecei uma graduação há um tempo atrás, ainda nem consegui concluir, e é numa área completamente diferente. Não digo totalmente diferente, né? Eu faço faculdade de marketing, mas não é bem a área que a gente está acostumado a pesquisar ou a procurar quando a gente quer ser designer gráfico, né? Então, muitas pessoas que decidem seguir carreira criativa, ser um designer gráfico, ser um arte finalista, ser um produtor gráfico, ou trabalhar com comunicação, com ilustração, enfim, com essas áreas que envolvem criatividade e de alguma maneira também tecnologia, a gente decide fazer isso muito cedo, geralmente através dos nossos gostos, das nossas facilidades, sei lá, para aprender informática, da nossa queda por jogos eletrônicos, ou simplesmente o nosso interesse maior por tecnologias, ou pela organização das coisas, por comunicação. Enfim, existem vários motivos que te levam a pender mais para uma área criativa, e isso acontece muito antes de você até mesmo decidir o que você quer fazer para a sua vida. E comigo não foi diferente. Com 15 anos eu arrumei o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar em um box que tirava xerox, batia fotos 3x4 no terminal aqui da minha cidade. E lá na verdade foi onde eu comecei a aprender uma nova carreira. Na verdade eu era só estudante, estava estudando ainda, estava no ensino médio e eu não sabia fazer nada, não sabia nem como utilizar um computador. E eu posso afirmar para vocês que para que minha carreira desse certo foi necessária muita dedicação, muito estudo, muito esforço, muitas noites sem dormir, mas eu te confesso também que foi necessário muita ajuda. Eu contei com muita ajuda durante toda a minha trajetória. Muitas das coisas que eu aprendi, que eu consegui conquistar, foi porque eu tive pessoas do meu lado me ajudando, e isso é muito importante para você também. Manter as pessoas que podem te ajudar, as pessoas que podem te dar alguma força por perto, vai ser muito importante se você quiser se desenvolver com mais facilidade, com mais afinco e garantir melhores oportunidades. Bom, como eu falei, eu comecei a trabalhar com 15 anos e foi na verdade nesse primeiro emprego que eu descobri a informática. Nessa época quase não existia internet, a internet era muito difícil, na verdade até mesmo o computador ainda era novidade. Então no meu trabalho era onde eu tinha a oportunidade de aprender sobre informática. Foi lá que eu aprendi a mexer no computador, eu já sabia pouquinha coisa, porque eu tinha visto em alguns lugares, nas lan houses, né, que existiam. Mas foi nesse primeiro emprego que eu efetivamente aprendi a digitar, eu digitava currículo, digitava contrato, e foi onde eu conheci o Photoshop, ainda na versão 6. Como a gente fazia fotos 3x4 nesse estabelecimento, a gente precisava editar essas fotos em algum lugar. E foi a partir daí que eu conheci o Photoshop 6 e a pessoa que trabalhava comigo nesse mesmo box me ensinou como fazer recorte, como fazer uma edição bem básica nas fotos, só para prepará-las para impressão. E foi justamente aí que acendeu aquela chama, né? Foi aí que eu comecei a pegar gosto pela área de edição de imagens e comecei a me interessar mais pelo assunto, né? pela questão de edição de imagem, tratamento de imagem, e fui correr atrás de aprender um pouco mais sobre essa área. E novamente, graças ao apoio do meu primeiro chefe, que investia bastante, sempre que eu pedia para ele. Nessa época, na verdade, a gente quase não tinha internet, a internet ainda era discada, então a gente não acessava muito, né? Era muito caro.
mas graças à ajuda do meu chefe e também, claro, a minha curiosidade, sempre que eu pedia para comprar uma revista nas bancas de revista, nessa época você só aprendia pela banca de revista, eu me lembro que eu comprava algumas revistas de tutoriais e vinham aqueles CDs da Digerati ainda, não sei se você chegou a conhecer a Digerati, mas a Digerati era uma empresa que vendia cursos em CDs nas bancas de revista, joguinhos também. E nessa época, essa era a nossa principal fonte de informação. Eram as revistas, as bancas de revistas e os livros também. Tutoriais, blogs, sites, isso aí quase nem existia e era uma novidade tremenda. Além do que, é claro, a informação nacional era muito escassa, principalmente nesse assunto. Então, graças a essa minha curiosidade, ao apoio que eu tive do meu primeiro chefe, sempre que eu ia na banca de revista, via alguma coisa interessante, avisava, olha, poxa, tem um material legal lá na banca de revista, você pode comprar para mim? Eu ganhava pouco, era um serviço, era um trabalho assim de adolescente, né? A gente ganhava uma mixaria, mas dava para pagar algumas contas e principalmente aprender mais sobre uma nova profissão que estava brotando ali. E graças a essa minha curiosidade e também essa ajuda, eu pude comprar muitas revistas, muitos tutoriais e também livros. Eu comecei, na verdade, aprendendo sobre o Photoshop através de livros. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei de Photoshop, eu não lembro muito bem o nome do autor, mas era alguma coisa Hope, que era um editor da Globo, se eu não me engano, eu me lembro do prefácio do livro, mas foi o primeiro livro de Photoshop que eu li na época. E a partir daí eu fui desenvolvendo essa curiosidade, fui pesquisando, fui atrás de livros, de apostilas, de tutoriais em CDs nas bancas de revistas, e eu comecei a desenvolver uma melhor habilidade para edição de imagem. Eu já digitava muito bem, porque eu passei, na verdade, 4 anos nesse emprego só digitava muito. Currículo, recibo, contrato, e é claro, né, moleque curioso com o computador na frente, eu também mexia em tudo. Foi aí que eu aprendi informática. Na época eu fiz um cursinho na Microlins de montagem e manutenção de computadores que me abriu um pouco mais a mente sobre o funcionamento de computadores, e nesse meu primeiro emprego eu consegui também comprar o meu primeiro computador. Depois de 3 anos desse emprego eu consegui juntar uma grana e comprar o meu computador, e aí com o computador em casa eu conseguia levar, baixar, né, já depois de 3 anos a internet já estava mais popular, eu baixava os materiais no trabalho e quando chegava em casa depois da escola eu conseguia ler, conseguia praticar e conseguia trabalhar as coisas que eu tinha baixado. E desde então, na verdade, eu já estava me habituando com um ritmo frenético de trabalho. Porque eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Na verdade, eu tinha desistido de um ano da escola, justamente porque eu comecei a trabalhar e rolou lá um probleminha na escola, não consegui concluir o ano, mas porque eu estudava de manhã, na verdade. E aí eu comecei a trabalhar, perdi o ano e no ano seguinte eu voltei a estudar de novo, só que à noite. Então eu trabalhava das 7 da manhã até as 6 da tarde, do outro lado da cidade, pegava o busão, já descia na frente da escola e ficava na escola até as 10h30 da noite, 10 horas da noite, e ia para casa logo em seguida. Então era assim o tempo inteiro. Era casa, trabalho, escola, e foi assim durante os primeiros 3 anos. Nesse meu emprego foi quando eu concluí o ensino médio. E já no 4º ano, no finalzinho do 4º ano, foi quando esse emprego finalmente assinou a minha carteira de trabalho. Depois de 4 anos trabalhando, eu finalmente ia ter o meu registro na carteira de trabalho, porque agora eu já era maior de idade, ele já podia assinar minha carteira, mas infelizmente eu acabei ficando com um pouquinho tempo aí registrado na carteira. Mas esse tempo foi muito bom justamente porque eu aprendi muita coisa. Foi onde eu comecei efetivamente a aprender sobre tudo que envolve informática, computação gráfica, edição de imagem, e em todos esses anos pesquisando, vendo tutoriais, vendo CDs da Digerati, eu consegui desenvolver o mínimo de habilidade possível que me permitia pelo menos almejar uma vaga de emprego em algum outro lugar. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois que eu resolvi sair desse emprego, eu fiz um currículo bem legal, na verdade eu trabalhava com currículos, né? Então imagine o currículo que eu fiz para mim mesmo. Eu deixei em 2 estabelecimentos aqui da minha cidade pequena. Se você pesquisar aí no Google Maps, Barcarena, Pará, você vai ver que eu moro realmente no meio do mato, literalmente. Então dá uma pesquisada aí para você ver depois. Mas eu distribuí o meu currículo em 2 empresas. Uma era uma gráfica e outra era uma empresa de comunicação visual. E por incrível que pareça, eu fui chamado nas 2 para uma entrevista. E aí na primeira empresa eu fui, que era de comunicação visual, fiz a entrevista lá, só que a vaga era muito ruim, não tinha benefício nenhum, era um salário mixaria, ainda tinha que pagar almoço e vale transporte. E aí
Essa vaga, a outra vaga que eu mencionei, que era na gráfica, na verdade foi indicação de um amigo meu que trabalhava nessa gráfica e ele tinha passado no concurso público aqui da cidade, estava mudando de emprego, ia trabalhar, na verdade, na prefeitura, então ele tinha que sair da gráfica onde ele trabalhava, foi ele que me indicou. Foi inclusive até ele que levou o meu currículo lá e eu fui chamado para entrevista. Só que nesse meio tempo entre eu conversar com ele, deixar meu currículo na gráfica e a entrevista, ele me falou que nessa gráfica era exigido pelo menos um domínio básico de CorelDRAW, porque na gráfica eles usavam CorelDRAW, eles fechavam eles mesmos as chapas para fazer fotolito, enfim, tinha que ter o conhecimento no mínimo de CorelDRAW e eu nunca tinha visto CorelDRAW na vida. Então, com a entrevista marcada, eu tinha uma semana, exatamente, eu tinha uma semana para aprender a utilizar CorelDRAW e fazer a entrevista lá nessa gráfica. E aí o que acontece? Lá vai o Liute correr atrás de apostilas, de tutoriais, de vídeos, enfim, aprender CorelDRAW em uma semana. Eu não aprendi, tá? Não foi assim de uma hora para outra. A história é essa. Eu tentei aprender uma semana, mas não foi possível. Muito do que eu aprendi, na verdade, durante essa semana, eu aprendi graças a esse meu amigo que trabalhava na gráfica. Então, algumas noites eu ia, na verdade, durante toda essa semana, eu fui todas as noites na casa dele para ele passar os macetes, ele mostrar como funcionava o aplicativo. Eu nem sabia o que era desenho vetorial. E aí, depois de uma semana eu fui fazer o teste na gráfica, mas na verdade o teste na gráfica era uma coisa bem mínima, ele só queria que eu mostrasse para ele se eu conseguia fazer um cartão de visitas em qualquer aplicativo, né? Ele nem exigiu que eu soubesse Corel, ele perguntou se eu sabia, eu falei que sabia, até deu um miguezinho aí, sabia pouquinho do que eu tinha aprendido aquela semana, mas na hora do teste eu fiz um cartão lá no Photoshop mesmo, e como eu já sabia Photoshop, é claro, convenci ele gostou do resultado, e aí eu fui chamado para aqueles 30 dias padrão de experiência, né, para ver se você fica com a vaga. E aí, esses 30 dias se passaram, é claro, me dei muito bem no emprego, justamente porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e não fiquei parado. Durante esses 30 dias, eu me aprofundei ainda mais em aprender CorelDRAW, em estudar mais sobre a ferramenta e também ler bastante sobre produção gráfica. E se tem uma coisa que eu sempre soube fazer foi me virar para encontrar conteúdo, para ler, para pesquisar, para estudar, enfim. Então, durante esses primeiros 30 dias, foi um teste de fogo. Eu consegui trabalhar na gráfica, consegui aprender como funcionava todo o estabelecimento, aí sim é que o negócio começou a ficar interessante. Porque nessa gráfica, novamente, eu tive muita sorte de trabalhar em um lugar onde o meu chefe era uma pessoa muito gente boa, uma pessoa muito paciente, e ele sabia que eu não entendia de gráfica. E é claro que esse tipo de profissão não é muito comum aqui e dificilmente se encontra profissionais para trabalhar nessa área. E aí, aliada à minha curiosidade, a facilidade que eu tenho para aprender esse tipo de coisa, na verdade eu acho que isso já vem desde quando eu trabalhava no meu primeiro emprego e pesquisava sempre sobre vários assuntos do segmento, eu consegui ficar com a vaga de emprego e foi onde eu fiquei por 8 anos. Nessa gráfica foi onde eu efetivamente me desenvolvi como profissional. E o que é interessante sempre destacar nesse relato é que desde o meu primeiro emprego até o tempo que eu passei nessa gráfica, em momento nenhum eu fiquei parado em relação ao meu crescimento profissional, a minha busca por conhecimento. A tecnologia foi avançando, foi aumentando, a gente foi encontrando muito mais conteúdo disponível na rede e eu sempre estava lá, olha, trabalhando, estudando, aprendendo, e graças a essa minha curiosidade eu consegui desenvolver novas habilidades muito rapidamente. E durante os 2 primeiros anos dessa gráfica eu evoluí assim, digamos, de 5% para 70% um profissional qualificado para trabalhar no segmento. E nos anos seguintes foi uma evolução muito legal, porque eu comecei a participar de eventos que aconteciam aqui na capital, que é Belém. Então, eu, na verdade, passei para um outro nível de aprendizado, comecei a me dedicar mais, não só a aprender em apostilas, em livros e revistas, e é claro, muita coisa que eu aprendia na prática no meu emprego, eu também comecei a participar de eventos em outros locais, conhecer outras pessoas, conversar sobre o segmento, e assim eu fui desenvolvendo ainda mais as minhas habilidades, tanto em softwares gráficos, quanto em pré-impressão, em acabamento, em impressão e arte final. Na verdade, durante toda a minha carreira, eu fui vencendo micro desafios, digamos assim. Sempre que eu precisava vencer uma dificuldade, sempre que eu precisava finalizar um projeto, sempre que eu precisava aprender uma nova habilidade para um projeto específico, eu corria atrás do prejuízo, pesquisava, ia atrás, até que eu conseguia entender como aquilo funcionava e conseguia resolver o problema. Isso acontecia muito quando eu precisava aprender um software novo. Então eu já tinha domínio do Photoshop, já tinha domínio do CorelDRAW depois de 2 anos trabalhando na gráfica,
gráfica e eventualmente surgia um job que chegava em PDF, que chegava no InDesign, que chegava em outros aplicativos, e aí era quando eu tinha oportunidade. Espera aí, esse arquivo que chegou em InDesign, o que é InDesign? Deixa eu pesquisar aqui o que é InDesign, o que é Illustrator. E aí eu ia ampliando meu conhecimento à medida que essas pistas iam chegando na minha carreira enquanto eu trabalhava na gráfica. E aí se passaram 4 anos. Já depois de 4 anos trabalhando nessa gráfica, eu era uma pessoa madura, já era um adulto, já tinha saído da minha fase de escola, na verdade já tinha saído ainda no meu primeiro emprego, mas eu já tinha uma visão de mercado completamente diferente. Tanto que eu havia sido promovido na gráfica, já tinha passado de arte finalista, fui promovido para gerente comercial e comecei a trabalhar um pouquinho mais com o contato com as pessoas, não só os clientes da gráfica, pessoas físicas, mas também comecei a fazer contatos com empresas, com pessoas jurídicas. Na verdade, eu já começava a fazer o relacionamento da gráfica. Isso foi muito importante, porque foi onde eu tive a oportunidade justamente de fortalecer ainda mais o meu lado, tanto de empreender, digamos assim, né, para arriscar na carreira freelancer, quanto também de conhecer o mercado de trabalho como um todo. E durante essa fase de relacionamento, eu atendia os clientes da gráfica, conversava, recebia pedidos, e como eu era o único arte finalista também da gráfica, além de atender os clientes, eu também fazia os projetos deles. E isso me permitiu me aproximar bastante desses clientes e começar a ganhar a confiança deles. Eu sempre me dediquei muito em atender os clientes bem, em atender todas as suas necessidades, não importando se o cliente era chato, se o cliente era falador, se o cliente tinha um cliente pentelho pra caramba, mas eu sempre dei o máximo de mim para fazer esses clientes se sentirem bem. E como a fila da gráfica era muito grande, sempre tinha muito trabalho para fazer, eventualmente um cliente com mais pressa me pedia: poxa, Lilt, caramba, eu tô precisando desse material aqui urgente, não dá para te fazer para mim aí, para te furar a fila aí do atendimento? Eu comecei então a pegar alguns freelas por fora, e foi quando eu tive o primeiro contato com o que era ser um freelancer, digamos assim. Apesar de serem trabalhos que eram feitos para gráfica, eram serviços que eu passava a levar para casa, resolvia em casa o problema, né? E depois levava para a gráfica para imprimir lá. E foi assim, na verdade, que começou a minha história como um profissional independente. Foi ali que a sementinha freelancer foi plantada na minha mente e eu comecei então a pegar cada vez mais clientes por fora, mais clientes, mas que possa parecer estranho. Pô, você trabalhava na gráfica e pegava os clientes da gráfica, mas é claro que eu conversei com o meu chefe sobre isso e falei para ele o que estava acontecendo. Ele falou que não tinha problema e que inclusive era até melhor porque ele conseguia imprimir mais trabalhos em menos tempo. E em um desses atendimentos eu fui fazer um serviço na Microlins aqui da minha região. Eles de vez em quando me chamavam para ir lá na empresa para fazer uma edição em um cartaz, em um panfleto, em alguma coisa promocional deles. E eu comecei a atender então a franquia da Microlins aqui da minha cidade. E em um desses atendimentos surgiu o comentário: poxa, Lilt, você faz isso tão bem. Eu já estava há 4 anos na gráfica. Você faz isso tão bem, você já pensou em dar aula? Já pensou em trabalhar aqui com a gente? E olha só, eu fui chamado para fazer um teste para dar aulas na Microlins nesse dia. E novamente, mais uma etapa da minha carreira começava. Eu não fazia ideia de como dar aulas. Você pode achar engraçado, você pode pensar: puta que pariu, como esse Lilt tem sorte, foi chamado para trabalhar na Microlins. Mas isso, na verdade, é um conjunto que envolve tanto o meu relacionamento com os meus clientes, quanto um bom serviço que eu sempre prestei para eles. Então os meus clientes confiavam em mim, e como eu gostava muito de conversar, de expor o que estava acontecendo no trabalho deles, eu conseguia exprimir uma certa habilidade em comunicação, enfim, eu desenvolvi um bom relacionamento com eles dentro e fora do trabalho, e isso acabava refletindo em oportunidades de negócios, o que, é claro, é o mais comum de se acontecer quando você presta um bom serviço. E aí eu fui chamado para dar aulas na Microlins. Eu não fazia ideia de como dar aulas, nunca tinha dado aula na minha vida. Eles marcaram um dia para eu fazer o teste, eu tinha conversado com alguns professores da Microlins, lembrando que eu já tinha sido aluno da Microlins antes, né? Então já tinha contato com algumas pessoas de lá. E aí eu conversei com um dos professores que me levou para uma sala de aula, conversou comigo, aí ficamos batendo um papo durante umas 2 horas. E aí beleza, ele me passou lá os macetes, o que precisava saber e tudo mais. E aí ele me passou os livros que eu ia precisar estudar para dar o curso de informática da Microlins. Lembra que eu comecei em informática lá atrás, no primeiro emprego? Então, na época que eu fuçava tutoriais de Windows, de Office, eu aprendi muita coisa por conta própria, eu sabia destrinchar o Windows de cabo a rabo, e isso foi o suficiente para eu conseguir passar no teste, eu consegui dar uma aula para o professor, eu dei uma aula para um dos professores da Microlins e fui aprovado.
É claro que a minha primeira semana de aula, meu primeiro mês de aula foi muito difícil. Eu ficava super nervoso na sala de aula. Eu acho que durante as 2 primeiras semanas, assim, eu parecia um frango. Parecia um bambu, ficava tremendo na sala de aula e realmente foi muito difícil eu desenvolver essa habilidade porque eu nunca tinha falado em público, eu nunca tinha conversado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a não ser nas rodas de amigos. Mas, mais uma vez, graças às oportunidades que me ofereceram, graças à minha dedicação e vontade de aprender, eu assisti vídeo no YouTube, nessa época eu comprei um DVD de como falar em público, só para você ter ideia de como eu fui atrás para desenvolver, na verdade, melhor a minha dicção, a minha capacidade de falar com as pessoas que estavam ali para estudar. E depois de um mês, eu já estava dando aulas muito bem, o conteúdo do curso, na verdade, era muito familiar, novamente porque eu já conhecia o Windows, já conhecia o Word, passei o meu primeiro emprego inteiro digitando no Word, fazendo tabela em Excel, digitando currículo, fazendo apresentação no PowerPoint, enfim, meu primeiro emprego assim foi informática pura e o Photoshop. No meu segundo emprego, que foi na gráfica, foi produção gráfica, arte final e pré-impressão, e agora eu estava desenvolvendo habilidades como professor também. Eu trabalhei por 3 anos na Microlins e foram 3 anos trabalhando na gráfica e na Microlins ao mesmo tempo e ainda trabalhando como freelancer e pegando clientes da gráfica por fora. Você observa que eu sempre tive essa paixão por trabalhar freneticamente. Algumas pessoas dizem que eu sou workaholic, eu acho que isso é verdade. E depois que eu saí da Microlins, na verdade, esse ritmo frenético também me cansava bastante. Então, como eu gostava muito de dar aulas, e nesse período, já no finalzinho, quando eu decidi sair da Microlins, eu já não estava mais gostando tanto assim. Eu entendi, na verdade, que se eu não gostava mais de dar aulas, isso estava começando a prejudicar o meu desempenho dentro da sala de aula e também no meu outro emprego. Então eu decidi, olha, não dá mais, eu prefiro sair agora do que fazer uma bobagem, do que estragar o meu relacionamento com vocês. Então eu saí da Microlins. Só que assim, depois que eu saí da Microlins, eu ainda peguei alguns bicos em algumas outras escolas técnicas aqui da minha cidade. Eu dei aulas por um período no Senai, isso foi, na verdade, 6 meses depois que eu saí da Microlins. Eu soube de um processo seletivo no Senai, eles estavam fazendo teste com alguns professores, fui lá, acabei tomando a vaga dos outros professores e fui dar aula no projeto Pro Jovem aqui de Barcarena, que dava aula em outras cidades também, então eu viajava para dar aulas em Abaetetuba, na verdade são cidades próximas. Então, trabalhei por 6 meses também no Senai. Um dos meus clientes na gráfica que eu atendia por fora era uma escola técnica. Inclusive, vocês já viram o material deles aqui no canal, o IEPAM. Então, esse cliente também me chamou para dar aulas para eles nos cursos de informática. Na verdade, era uma matéria de informática e um curso técnico de logística. Então, eu já estava dando aula até em escola técnica. Olha só, da Microlins para o Senai para escolas técnicas. Mas aí eu decidi encerrar a minha carreira de professor porque eu não estava mais dando conta, não tinha mais paciência, então decidi deixar para lá e voltar a trabalhar somente com a gráfica. E durante todo esse tempo, durante todas essas minhas experiências, eu sempre tinha clientes que eu atendia em casa, que eu fazia algum projeto e imprimia lá na gráfica, e isso perdurou durante bastante tempo. Eu permaneci durante 8 anos na gráfica. Depois de um tempo, a gráfica onde eu trabalhava conseguiu um contrato em uma das empresas do setor industrial aqui de Barcarena. Como eu falei para vocês, eu moro literalmente no meio do mato, mas Barcarena é conhecida como a capital do alumínio. Na verdade, aqui em Barcarena funciona um polo industrial, onde nós temos a segunda maior fábrica de alumínio da América Latina, que é a Albras, e a maior refinaria de alumina do mundo, que é a Hidroalunorte. Inclusive era onde eu trabalhava até recentemente, até fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Então a gráfica onde eu trabalhava conseguiu um contrato com a Albras, que é uma fábrica de alumínio, e o contrato consistia basicamente em enviar uma pessoa uma vez por semana lá para a fábrica, para que desse suporte na impressão de um informativo que eles tinham lá, ou seja, operar equipamentos e ajudar a dobrar, encartar e distribuir dentro da fábrica. E adivinha quem foi escalado para ir trabalhar lá dentro? É claro, Lilt e Christian. Então eu ia, beleza, semanalmente eu ia para lá para a fábrica, ajudava a imprimir, ajudava a encartar e a distribuir, e eventualmente quando eles precisavam de alguma ajuda, seja para mudar um nomezinho em uma peça, fazer alguma edição, eles tinham na verdade um contrato com uma agência só para fazer a diagramação dos informativos deles, mas eu estava lá com mais frequência do que eles, né? Eu ia por 2 dias, na verdade, durante a semana, era geralmente uma terça e uma quarta, e o pessoal que fazia diagramação ia só na quarta. Então eu estava lá com mais frequência do que os profissionais dessa agência, então eventualmente quando eles precisavam de alguma ajuda com algum material, fazer alguma peça, fazia parte do escopo do contrato, eu também ajudava. Então
precisava fazer um certificado, fazer um convite para mandar por e-mail, enfim, fazia projetos esporádicos. E foi aí, na verdade, que eu conheci o InDesign, trabalhando dentro desse estabelecimento, trabalhando, atendendo esse contrato, indo para lá e acompanhando o pessoal da agência fazendo a diagramação do informativo, foi que eu vi o InDesign pela primeira vez. E aí eu fiquei curioso, conheci o aplicativo, dei uma olhada, caramba, esse aplicativo é legal. E aí, chegando lá na gráfica, eu passava essa semana trabalhando na gráfica, lá vai o Lilt Christian aprender a trabalhar com o InDesign. Na verdade, assim, eu já trabalhava com o pacote Adobe, porque eu recebia arquivos do CorelDRAW, recebia arquivos do Illustrator, recebia também, eventualmente, arquivos do InDesign, mas, tipo assim, eu nunca tinha parado para pensar, poxa, vou aprender InDesign. Eu nunca tinha, na verdade, encontrado muita utilidade para ele, porque na gráfica a gente resolvia tudo com Corel e, eventualmente, também com Illustrator. E aí, como eu vi que lá na Albras, na diagramação do informativo deles, eles utilizavam o InDesign, aí eu resolvi pesquisar mais sobre o aplicativo e aprender mais sobre ele enquanto eu estava na gráfica. E é claro, quando eu estava lá na Albras, eu também ficava de olho quando o pessoal estava diagramando, fazia algumas perguntas de vez em quando. E aí, quando o pessoal da agência não estava, eu me arriscava em abrir alguns arquivos, fazer algumas alterações. Às vezes o pessoal lá pedia para eu fazer algumas alterações. Eu mudava, beleza, fazia e imprimia. E foi aí que eu comecei a ir tomando mais responsabilidade no processo. Porque começou como um cara enchido, que nem sabia usar InDesign direito. Eu comecei a aprender, comecei a editar algumas informações, comecei a trabalhar com InDesign. Depois de um tempo, eu já estava diagramando o informativo, adiantando o trabalho do pessoal da agência que vinha diagramar lá dentro da fábrica. E com o passar do tempo, o contrato da agência acabou, mas o contrato da gráfica ainda estava vigente. E o que aconteceu? Como eles não tinham mais necessidade de renovar o contrato com a agência só para que uma pessoa fosse diagramar o informativo, eu assumi a diagramação desse informativo. Então eu comecei a atender a mais uma demanda lá dentro, justamente porque durante esse período que eu fiquei ali dentro, eu consegui desenvolver uma nova habilidade, consegui aprender um novo software que resolvia o problema desse cliente. E aí a gráfica renovou o contrato dela e a gente começou a assumir não só a diagramação do informativo, mas também a fazer todo tipo de material lá dentro da Albras. E depois de uns 3 ou 4 anos atendendo esse contrato, eu já estava de saco cheio de trabalhar na gráfica e eu resolvi sair da gráfica. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com freelas e desenvolvi mais esse meu relacionamento com clientes, comecei a perceber que trabalhar com clientes próprios seria bem mais vantajoso para mim. Eu já estava matutando aqui na minha cabeça que, poxa, será que não é melhor eu sair da gráfica, montar meu próprio negócio, começar a atender trabalhar só com clientes freelance e tudo mais. E é claro que isso durou 4 anos, eu fiquei pensando nisso na minha cabeça. Durante esse tempo, durante o período que eu trabalhei na gráfica, eu conheci a minha esposa, a gente casou, a gente teve uma filha, durante todo esse tempo que eu estive na gráfica. Então a decisão acabou ficando mais pesada ainda, porque eu precisava ter um emprego fixo para sustentar a minha nova família que tinha se formado, a minha filha que estava chegando, mas eu precisava decidir se eu ia continuar trabalhando na gráfica ou se eu ia assumir uma carreira freelance e tentar a vida por conta própria. No período que eu dava aulas para microlins, foi exatamente o período que eu comecei o trabalho aqui no Clube do Design. Se você procurar, na verdade, pelo primeiro vídeo aqui do canal, se eu não me engano é de 2012, foi quando eu comecei a gravar vídeos. E a ideia do Clube do Design, na verdade, era gravar material para os meus alunos do curso de informática terem alguma coisa para reforçar em casa. A internet já estava mais popular e o pessoal também acessava a internet no curso de informática. Tanto que se você vê os meus primeiros vídeos, eram vídeos bem bobos, de PowerPoint, de Word. Então, a ideia do Clube de Design começou, na verdade, como um reforço para os meus alunos e se tornou isso que você está vendo aqui hoje. Então, já passados 8 anos eu trabalhando na gráfica, eu já não estava mais gostando de trabalhar na gráfica. Apesar de eu estar trabalhando dentro da Albras, eu tendo um contrato que era da gráfica, mas eu não queria mais trabalhar com isso. E aí o que eu decidi fazer? Em novembro de 2014, eu resolvi pedir minhas contas da gráfica, resolvi sair, eu não queria mais trabalhar na gráfica, e foi quando eu resolvi arriscar a minha vida como um profissional freelancer. Novamente, eu preparei muito o terreno antes de tomar essa decisão. Foram 4 anos trabalhando com clientes de diversos segmentos, trabalhando na gráfica, dando aulas, atendendo clientes por fora, enfim, a minha vida sempre foi uma loucura, eu sempre trabalhei muito. Eu passei 8 anos na Gráfica Dias, que é a gráfica aqui da minha cidade. Os primeiros 4 anos eu trabalhei dedicado apenas para gráfica, depois, nos 4 anos seguintes, eu comecei a atender alguns clientes freelancer e dar aulas também.
E aí depois que esses 4 anos se acabaram, um total de 8 anos, eu já estava exausto, não queria mais trabalhar com isso, resolvi sair e seguir minha carreira freelance. E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e desde então eu nunca fiquei desempregado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 26 ou 27 anos, eu não sei muito bem, assim, lembrando de cabeça quando foi que eu decidi sair do emprego. Era entre 26 anos, 27 anos, por aí. E aí eu decidi sair da gráfica e trabalhar como freelancer. Continuei trabalhando como freelancer depois que eu saí da gráfica, atendendo os meus clientes e tocando também o Clube do Design, que acabou surgindo durante esse meio tempo, né? Mas aí é que ficou interessante. Em março de 2015, eu fui chamado para trabalhar para a empresa para a qual eu prestava o serviço, né, do contrato da gráfica. Na verdade, assim, depois que eu saí da gráfica, eu decidi sair, comecei a trabalhar como freelancer, a gráfica não tinha encontrado ninguém para colocar no meu lugar. Então eu ainda continuei, digamos assim, atendendo exclusivamente o contrato que a gráfica tinha com a fábrica de alumínio. Então eu trabalhava em casa, ficava por aqui atendendo os meus clientes, mas 2 vezes por semana eu ia para lá, para a fábrica, para atender o serviço do contrato que eles tinham e eu recebia esse valor por fora. E aí, em março de 2015, o contrato da gráfica havia acabado, na verdade, um mês antes, se não me engano, ou 2 meses antes. E aí eu fui chamado para trabalhar para a maior refinaria de alumina do mundo. Eu fui chamado para trabalhar na Hydro, que é a acionista majoritária da Albras e também a dona da Alunorte, que é a refinaria de alumina que fica aqui em Barcarena. E lá eu fui trabalhar como assistente de comunicação, trabalhando com a equipe, claro, que eu já conhecia, já havia trabalhado com eles durante bastante tempo, atendendo o contrato da gráfica, só que agora eu fazia parte da equipe. Eu trabalhava diariamente com uma equipe de jornalistas, de analistas de comunicação, relações públicas, enfim, com pessoas de áreas específicas de comunicação, e eu era membro dessa equipe. Eu trabalhava desenvolvendo a parte gráfica, a parte de comunicação visual, os layouts, newsletters. Eu era responsável por diagramar os informativos que circulavam aqui pela Hydro do Brasil inteiro, e também comecei a trabalhar em colaboração com as demais plantas da Hydro na Noruega, em Belém, e no Rio de Janeiro e assim por diante. E eu fiquei na Hydro trabalhando desde 2015 até agora, junho de 2017. Inclusive eu fiz vídeos específicos falando sobre a minha demissão, sobre a minha saída da Hydro. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, se você parar para pensar um pouquinho, você pode pensar que essa história é muito cabeluda, é muito surreal. Como é que uma pessoa que mal terminou o ensino médio conseguiu ir parar numa empresa multinacional que atende aí empresas como Apple, como montadoras de carro, oferecendo matéria-prima para construir o seu iPhone, construir veículos, enfim. Porque hoje o alumínio é um dos metais mais utilizados na fabricação de muitos equipamentos e de veículos também. E por mais que minha história pareça surpreendente, difícil de acontecer com outras pessoas, você nota na verdade que todo o caminho que eu trilhei dependeu única e exclusivamente de mim. É óbvio, como eu mencionei no começo do vídeo, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, mas pense se eu tivesse agido diferente, pense se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse sido curioso, e se eu não tivesse me dedicado em manter um bom relacionamento com as pessoas que me deram oportunidades, com as pessoas que eu fui conhecendo durante esse caminho. Será que eu conseguiria chegar tão longe se eu tivesse desistido? Se eu não tivesse me dedicado, literalmente me acabado trabalhando noites e noites? Eu passei sono durante muito tempo. Infelizmente, eu precisei me sacrificar, acabei adquirindo alguns problemas de saúde durante esse período, mas era uma coisa que eu gosto de fazer, era uma coisa que eu queria fazer. E eu sei que muitas pessoas começam como eu, começam desse jeito. E o mais legal de contar a minha história é que essas pessoas que estão começando como eu comecei, elas têm a oportunidade de entender que, na verdade, tudo o que está acontecendo agora precisa ser feito com dedicação, com esforço, com carinho também e, acima de tudo, com muita responsabilidade, para que elas possam construir o seu caminho também e elas consigam desenvolver as suas próprias habilidades profissionais, consigam crescer profissionalmente e consigam abrir as portas
para oportunidades no futuro. Então eu quero que você saiba que, por mais que pareça clichêzão essa frase, o seu futuro depende de você. As oportunidades na sua carreira, as oportunidades no seu emprego, de aprendizado, elas dependem exclusivamente de como você se comporta hoje, de como você se dedica e se interessa pela sua carreira e principalmente em como você se dedica em aprender uma nova habilidade, em aprender novas habilidades diariamente. E um detalhe que eu gostaria de ressaltar, principalmente a maneira com que você se relaciona com as pessoas. Por mais que eu tenha começado lá atrás, digitando o currículo e tirando foto, ganhando mal pra caramba, eu sempre me esforcei muito para dar o melhor de mim. Por mais que eu tenha começado na gráfica, ganhando um salário mínimo e trabalhando sol a sol, principalmente em época de campanha eleitoral, que a gente precisava madrugar na gráfica, eu sempre dei o melhor de mim, sempre prezei por entregar um serviço de qualidade, por mais que eu, na minha mente, pensasse, caramba, eu deveria estar ganhando muito mais, eu deveria estar trabalhando bem menos e ganhando muito mais. Mas mesmo assim, eu me dedicava, eu me esforçava e sempre respeitei as necessidades e os objetivos dos meus clientes, das pessoas que contavam comigo para resolver os seus problemas, seja através de uma peça de comunicação, seja através de um layout ou de um simples cartão de visita. E hoje muitas pessoas me perguntam, Lilt, para eu ser um freelancer, eu preciso ter experiência? Eu posso ser freelancer, na verdade, depois que eu sair da faculdade? Eu preciso ter trabalhado ou ter carteira assinada para ser freelancer hoje em dia? Eu acho que a grande sacada para você ser um freelancer não é você sair de uma faculdade ou você ter tido a carteira assinada anteriormente. O importante, na verdade, é você ter experiência. Isso é fundamental. Seja através de bico, seja através da sua própria faculdade, de um estágio, enfim. Eu acho que para você ser um freelancer, você precisa estar preparado para o mercado. É óbvio que isso não é uma regra, você pode, sei lá, nunca trabalhou em lugar nenhum, mas saiu da faculdade com uma boa bagagem e acha que consegue tocar o negócio sozinho, vai em frente, não tem problema. Mas se você começou como eu, você não tem a oportunidade de fazer uma faculdade, ou você vive se esgueirando entre um emprego e outro e não consegue se estabilizar e precisa mudar de vida, eu acho que você precisa pensar bastante, refletir bastante, como eu refleti, eu tinha emprego, eu tinha, na verdade, várias fontes de renda alternativas e durante muito tempo, durante praticamente 4 anos, eu fiquei pensando, matutando, será que vale a pena ser freelancer? Será que vale a pena largar um emprego fixo que me paga um valor razoável para virar freelancer e depender única e exclusivamente de mim? Eu levei bastante tempo para decidir. E se você está indeciso se vale a pena largar o seu emprego para ser freelancer, o meu conselho, na verdade, é que você faça mais ou menos como eu fiz. Você pode ser um profissional assalariado, trabalhando em uma gráfica, trabalhando com uma empresa, enfim, trabalhando para outras pessoas, e você pode começar a pegar freelas por fora, atender um cliente aqui, outro ali, e ir montando a sua carta de clientes, criando a sua rede de relacionamentos, e depois de um tempo, depois que você ganhar experiência, se acostumar com o mercado, aí você vai ter maturidade suficiente para decidir se é legal para você sair do trabalho e ser freelancer ou não. Quem tem que decidir isso é você. Você não pode se guiar pelo que as outras pessoas dizem. Ah, você tem que ser freelancer para você ter sucesso, você tem que ser freelancer para você ganhar bastante. Não é assim que funciona. Conheça o mercado, vá com calma, vá com cautela. Se você gosta de arriscar, isso é por sua conta e risco, mas o meu conselho é que você comece devagar, para você não acabar ficando lá na frente com uma mão na frente e outra atrás e acabar passando necessidades, né? Ninguém quer isso. Bom, eu sei que esse vídeo ficou longo pra caramba, eu só queria, na verdade, contar um pouco da minha história pra você. É claro que eu conto com bem menos detalhes lá no e-book. Se você quiser ver o texto que eu digitei lá no e-book, o link para download dele fica aqui na descrição do vídeo. E gostaria de saber também qual que é a sua história, o que aconteceu na sua carreira, como é que está sendo, se você passou pelas mesmas situações que eu, ou se você passa por uma situação parecida com a minha. Gostaria de saber um pouco mais sobre você. Conta aqui embaixo nos comentários o seu relato, como é o seu dia a dia, como você conseguiu o seu primeiro emprego, como você veio desenvolvendo as suas habilidades, seja através de um curso técnico, seja através de tutoriais ou de vídeos do YouTube, seja através de uma faculdade. Vamos conversar? Use os comentários aqui embaixo, esse é o espaço que a gente tem para conversar, para se conhecer e para que a gente possa trocar experiências. E se você, claro, quiser me perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, utilize os comentários também. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.